Antigamente aqui chamava Alto do Gantois, quer dizer, em francês pronuncia Gantois, né? O terreiro do Gantois era lá no centro histórico, passou para cá. Quando é fundador aqui não existia nada disso aqui, só o terreiro. A grande pergunta é qual é a importância deste terreiro para a sociedade brasileira. Aqui é uma casa que alicerçou infinitos conhecimentos. O chão da sociedade é o candomblé. E Mãe Carmen aqui fez um serviço social muito bom, muito bonito. Uma perca irreparável. Os anos de curso profissional, quase todos os cursos que eles podiam fazer para ajudar a comunidade. A minha primeira leitura do ABC foi para aí, que era, ela dava colégio aí também, dava aula. Gente, eu engatei aqui. Ela tinha um coração, para mim ainda tem, que eu não estou acreditando que ela está ali. A Bahia, o mundo mundial, perdeu uma grande pessoa, uma grande criatura. A força do Gantois continua lá. Mãe Carmen mandou dizer em um tom bem feliz, está plantando a raiz que mãinha sempre quis, na mesma fé, na mesma raiz. O movimento de filhos de santo começou bem cedo em frente ao terreiro do Gantois, na sexta-feira seguinte ao Natal, dia consagrado a Oxalá no candomblé. Todos estão aqui para se despedir de Mãe Carmen, e a lorixá da casa desde 2002, que faleceu aos 98 anos, vítima de complicações de uma forte gripe. À frente de um dos terreiros mais antigos e tradicionais do Brasil, Mãe Carmen, filha de Mãe Menininha do Gantois, deu continuidade a uma linhagem feminina que foi central para a história do candomblé no país. Todas as dirigentes do terreiro são da mesma família e mulheres. Desde que assumiu a casa, Mãe Carmen, que era também uma contadora aposentada, demonstrava preocupação em fortalecer o terreiro como um lugar capaz de transformar o seu arredor, como fizeram as mulheres que vieram antes dela. Mãe Carmen era também a Ialaxé do terreiro, responsável por zelar pela força da casa, por onde passaram não só os filhos da vizinhança e personalidades brasileiras, mas, como ela mesma falava, reis, rainhas, presidentes e ditadores. É um terreiro que começa lá no século XIX, com a Iá Júlia, e chega até aqui com essa partida de Mãe Carmen funcionando como um instrumento que consolidou, digamos assim, as civilizações negras no Brasil. Então não é só no aspecto religioso, é no aspecto político, mas também no aspecto educacional. Qual é a importância desse terreiro para o entorno da federação? Fundamental. É fundamental nesse sentido. Mas para além do entorno da federação, a grande pergunta é qual é a importância desse terreiro para a sociedade brasileira no sentido mais amplo. Então aqui é uma casa que alicerçou infinitos conhecimentos, infinitas epistemologias e funciona como um instrumento de entendimento de uma sociedade que deve muito e que se alicerce, que o chão da sociedade é o candomblé. No caso do Gantois, é um terreiro, digamos assim, que vem de uma dissidência, né? O Gantois vem do antigo candomblé da Barroquinha, que já é o primeiro marco, aquele candomblé que ficava lá naquela região da Barroquinha. Quando transfere para a região de hoje, que é o candomblé do Engenho Velho, que é a Casa Branca se forma como um candomblé e o Gantois se forma como outro candomblé. Ambos advindos do terreiro da Barroquinha. Esse é o primeiro marco. Terreiro que se compreende em uma sucessão matrilinear, mas além de ser uma sucessão matrilinear, tem a ver com um pouco desse entendimento do que é uma sociedade matriarcal, uma sociedade governada pelas mulheres. Aqui, a transmissão é consanguínea, é pela consanguinidade. O substituto vem de alguém de uma mulher que faz parte da família. O Ileial Miassé Yamassé, mais conhecido como Terreiro do Gantois, foi aberto em 1849, em um terreno de um antigo escravocrata chamado Eduard Gantois. A africana Maria Júlia da Conceição Nazaré, trisavó de Carmen, escolheu o endereço por ele estar em um bosque de difícil acesso, o que o protegia um pouco mais da perseguição policial da época. Aos poucos, o terreiro ajudou a desenvolver o crescimento da vizinhança. Antigamente aqui chamava Alto do Gantois, quer dizer, em francês pronuncia Gantois, né? O terreiro do Gantois era lá no centro histórico, passou para cá. Nessa época se tornou Rua Alto do Gantois, ou seja, Rua Mãe Menininha, que é hoje. Quando é fundador, que não existia nada disso aqui, só o terreiro. Ela era ótima, acolhia nós todos, pelo bem ou pelo mal, acolhia, não tinha nada que impedisse dela atender a gente. Principalmente a gente morador, né? Quem vinha de fora também era bem recebido. Os moradores recorriam muito à Mãe Carmen, senhor Aristóteles? Sim, até que não é do axé, né? Até que não era. Muitos se recolheram. Sempre estava
tomava conselho, pedia conselho a ela estava disposta o tempo todo a acolher a gente. Qual foi a principal lição que ela te ensinou? Algo que o senhor possa compartilhar, claro. Ah, sim, ela me ensinou a viver, me ensinou a ser uma pessoa mais calma que nem ela, paciente, obediente. Ah, o senhor era mais nervoso? Sim, eu era um bolo doido, como diz os meninos, né? Eu era bolo doido mesmo. Durante a noite eu sentia aquela vibração negativa. Quando chegou 4h30 da manhã, minha companheira que mora aí dentro, a Márcia de Xangô, foi me chamar já chorando, digo, não precisa me falar nada, que eu já estou. Minha mãe Carmen não podia saber que alguém estava sentindo dor, que ela queria saber por que a dor, e ela buscava recursos para resolver as questões de dores. Não importava cor, gênero, religião, não importava. Bateu à porta, ela atendia. Ainda que não batesse, chegou à porta, ela acolhia. Gente, eu engatei aqui. Bom, a minha família, todo mundo é daqui. A minha mãe mesmo, minha mãe de sangue, ela faleceu, eu não sabia. Então mandaram o recado para aqui. Eu estava em casa, lá embaixo, na casa dela assim. E aí eu cheguei, 5 horas da manhã, que estava tendo uma obrigação interna. Tudo bem, alguém está, mas tudo bem. Mas não sabendo de nada, que o corpo de minha mãe já estava lá. Então foi esse lê aqui, que lê é casa, na linguagem iorubá, que me aparou, me consumou, através de mãe Carmen. Porque eu não tinha condições de fazer o funeral de minha mãe. Então, a pessoa que me abraçou, que abraçou muita gente sem ser eu, muitos irmãos meus, foi essa casa aqui, mãe Carmen. Mãe Carmen tinha uma percepção clara sobre sua missão religiosa e social. Em maio de 2002, quando assumiu o terreiro, ela disse em entrevista, abre aspas, nossa comunidade é de baixa renda, mas possui uma fé imensa. Aqui, tudo é feito na base do cooperativismo. A gente está aqui na frente do Centro Comunitário Mãe Carmen, que foi inaugurado em 2019 e promove algumas ações sociais e culturais aqui na comunidade. A inauguração desse espaço mostra um pouco a relevância que o Terreiro do Gantoá tem aqui para a região, não só do ponto de vista religioso, como também do ponto de vista social e cultural. Quando foi inaugurado esse espaço, a Mãe Carmen, que estava bem emocionada nesse dia, deu entrevista e falou que esse centro atenderia não só os filhos da casa, mas também toda a comunidade, pessoas inclusive de fora da comunidade religiosa. Mãe Carmen era uma mulher de muitos amigos. Eu vou deixar de falar do passado e vou falar no presente. Ela é uma mulher de muitos amigos. Uma mulher que, pelo ser que é, sempre teve quem compartilhasse com ela da caridade. Então, fizemos campanha de vacinação, sempre fazemos campanha de vacinação, distribuição de cesta básica, apoio dos órgãos públicos, sim, mas muito dos amigos, sabe? A gente recebe cesta básica de doação, então a gente faz doação de doação. Então, ela era uma mulher à frente do seu próprio tempo. A minha primeira leitura do ABC foi para aí. Ela me ajudava assim. Primeiro quem ajudava era a avó menininha. Ela dava cesta básica. Ainda dá. Dá cesta básica. Nem sei quem vai ficar agora no lugar dela dando. Deve ser uma da filha dela. Eu me inscrevi aqui, ela mesmo que me inscreveu aí. Ela fez, venha pegar a caixa aqui. Você é parente de dona Didi, pode vir pegar. Não tem problema não. Porque ela começou a dar para só daqui mesmo. Mas agora vem gente até de Nordeste, vendendo não sei de onde, vem de Brota. É muita gente que vem para aqui pegar a cesta. Essas senhoras, todas elas, né? Mãe Estela, Mãe Menininha, Mãe Carmen, essas senhoras, elas sabiam da importância da educação. E a gente não pode, não é balela. O Brasil foi civilizado por essas comunidades. A sociedade brasileira deve muito aos terreiros de candomblé como instrumento de irradiação de conhecimento. Não é só folclore, não é só, digamos assim, aspectos que envolvem uma maneira de fazer cultura, mas é uma maneira de construir, ter entendimento da vida. Não é isso? Os terreiros têm isso. Mãe Carmen tem uma distribuição de cesta básica aqui para a comunidade aqui do entorno do Gantoá. Foi uma grande orixá, muito sensata,
muito tranquila, entendeu? É uma partida dolorosa para todos nós daqui do Gantuá. Fora do terreiro, Carmen foi servidora pública do Tribunal de Contas da Bahia entre os anos 60 e 90. Discreta, a chefe da tesouraria nunca se apresentava no trabalho como filha de mãe menininha, uma das figuras mais proeminentes da Bahia. Iniciada no candomblé aos 6 anos de idade, também dizia não imaginar um dia ser mãe de santo do Gantuá, o que aconteceria depois da morte de sua irmã Cleusa Millet, em 1998. Ela era uma boa chefe, gostava muito de mim, sempre me elogiava, falava que meus olhos eram lindos, era colega de minha mãe e tinha o maior carinho com a gente. Não, era sempre sorridente, talvez tenha algum momento que tinha que ser dura, mas comigo realmente nunca foi, não. Marcou e continua marcando, em um dos principais terreiros de Salvador, as portas abertas para fazer o bem a tudo e a todos. Vi nesse instante comentando ali com o filho da casa que esse ano foi 2 percas irreparáveis. Foi a de mãe Carmen, agora é de Edivaldo Franco, que era uma pessoa também que era do bem. Toda pessoa que trabalha para o bem é ótimo, é válido. O outro grande marco é a presença de Mãe Puquéria, porque Mãe Puquéria foi considerada Mãe Puquéria grande, que era tia-avó de Mãe Menininha, e Puquéria de Odé, ela abriu as portas para os primeiros intelectuais, e foi na era de Puquéria que Nina Rodrigues começou a estudar o candomblé aqui, quer dizer, a primeira etnografia escrita, né, sobre o candomblé, sobre o terreiro, foi de Nina Rodrigues, cheia de problemas, a questão do racismo, a gente sabe disso, mas foi a visão de Puquéria que fez com que ele entrasse, ele sendo a pessoa importante que era, afastou a polícia daqui, afugentou a polícia e o terreiro pôde continuar. Mãe Menininha, quando assumiu menina, praticamente com 26 anos de idade, assumiu o trono, ela veio com essa mesma perspectiva de ter uma ação dialógica com a sociedade, permitir que os brancos e as pessoas influentes do ponto de vista político e econômico pudessem frequentar a casa. Infelizmente, os mais proeminentes eram os brancos, né? Então os brancos adentraram uma casa e ela foi uma pessoa que democratizou o processo. Esse é um grande ganho nesse sentido. Outro aspecto importante é que Mãe Menininha vai acolher no interior da sua casa, em finais dos anos 60, grandes intelectuais. Apesar de Caíme ser do Ilhéu Pofongá, ele não saía daqui. Jorge Amado era do Afonjá, mas não saía daqui. Dorival Caymmi fez música para Mãe Menininha do Gantuá, uma música que foi cantada no Brasil e no mundo inteiro. E Mãe Menininha acabou também incorporando muitos artistas, vários artistas, infinitos nomes, mas a gente tem que destacar os nomes de Gal Costa, Maria Bethânia, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Esses 4 foram fundamentais para que o terreiro ficasse com essa fama de grande casa. A gente agradece a Puquéria, a gente agradece a Mãe Cleusa, a gente agradece a Júlia e a gente agradece a Mãe Menininha do Gantuá, esse nome internacional, e agradece a Mãe Carmen de Oxoguian, que parte hoje, mas cumpriu belamente essa tarefa de dar prosseguimento a essa ancestralidade que é fundamental para a sociedade brasileira e não só para o bairro da Federação, mas para o Brasil, para o mundo entender que o candomblé hoje é uma religião mundializada e não é uma religião restrita à Bahia ou restrita ao Brasil.